Olá, amigos. Estou aqui em Brasília e vamos conversar aí com o Paraná sobre alguns problemas desta semana. Aqui no Senado, muita ameaça, né? A maioria tentando colocar de joelho a minoria. Vamos falar ainda sobre a gripe A, porque está preocupando demais a população do Paraná e de todo o Brasil. O aval à corrupção, o veto do presidente, o império da mentira, são alguns temas para a nossa conversa de hoje. Olha, lamentável, mas é preciso falar. As ameaças que tomaram conta do Senado nos últimos dias se constituem em arma da maioria para tentar calar a oposição, intimidar a oposição. Ameaças daqui, dali, denúncias caluniosas e anônimas, enfim, um terrorismo. Uma jornalista escreveu que não se trata de investigar eventuais erros do passado. O que se quer é colocar de joelho o adversário. E nós fizemos aqui um pronunciamento exatamente sobre isso, dizendo que temos que defender a liberdade de não ter medo. As ameaças não podem intimidar a oposição. Nós estamos vivendo um momento crucial para a vida do Senado Federal e temos que ser rigorosos e implacáveis, levar a julgamento o presidente do Senado Federal. Olha, a gripe A continua incomodando, é um assunto importante aqui no Senado, tenho falado muito sobre isso. Pedi ao ministro que fosse ao Paraná. Deveria ir dar satisfação à população. Há descaso. Aliás, a saúde pública do Brasil é um caos e agora, diante de um problema como esse, a situação se agrava. O Brasil todo, somos o terceiro do mundo em mortes. O percentual é o primeiro. 12% do total de mortes do mundo ocorreu no Brasil, igual ao México, em razão desta gripe A. Falta prevenção, organização, não há medicamentos. O medicamento é distribuído de forma a privilegiar alguns e desfavorecer a outros. O governo precisa mais organização. Organização que deveria envolver Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado e Secretaria de Saúde de todos os municípios. Desta forma, maximizaríamos os esforços e os recursos e poderíamos oferecer um atendimento melhor. Organização é fundamental. O presidente Lula repetiu nesta semana uma frase que já pronunciou há algum tempo, que o Tribunal de Contas não deveria interromper obras mesmo que existam erros, ou seja, mesmo que elas estejam superfaturadas. Um péssimo exemplo oferece o presidente. Ele concede aval à corrupção e aos corruptos. Se o Tribunal de Contas não puder paralisar uma obra por estar superfaturada, é claro que a corrupção vai se consagrar. Aí sim, os corruptos vão tomar conta. Olha, o presidente vetou algo muito importante aprovado aqui no Congresso Nacional. O Congresso aprovou um limite para os gastos do governo com publicidade, viagens, passagens e diárias. O presidente, dessa forma, consagra a farra com o dinheiro público no ano eleitoral. Fica visível a intenção de gastar mais por tratar-se de campanha eleitoral. É a consagração da imoralidade na administração pública. O presidente não podia fazer isso. Olha, há poucos dias a Polícia Federal prendeu mais gente, desta feita lá no Mato Grosso, por desvio de dinheiro público em obras do PAC. É a farra do PAC. Muitas irregularidades, superfaturamento, obras paralisadas, o Tribunal de Contas tendo que impugnar contratos em razão de licitações fraudulentas. Desta feita, houve inclusive gravação telefônica realizada pela Polícia Federal, que acabou apanhando pessoas que estavam envolvidas nesse crime lá no Mato Grosso do Sul.
Agora também um juiz determina a paralisação de outras obras do PAC por irregularidades. Todos se lembram que há algum tempo as obras nos aeroportos do Brasil, todas elas foram paralisadas porque estavam superfaturadas. É uma roubalheira que não tem fim. É preciso acabar com isso. Olha, na primeira reunião da CPI da Petrobras, ouvimos depoimento do secretário da Receita Federal, Dr. Cartacho, para tentar explicar aquela operação realizada pela Petrobras no final do ano, que significou uma sonegação de mais de 4 bilhões de reais. Na verdade, o secretário não explicou, não assumiu uma oposição e disse que a Receita Federal ainda não tem uma posição oficial a respeito. Ou seja, ele não disse tratar-se de ilegalidade, mas também não avalizou a legalidade daquela mágica fiscal realizada pela Petrobras no final do ano passado. A Receita Federal não tem posição, o ministro da Fazenda não tem posição, o governo não tem posição. Isso não é correto, afinal, nós estamos falando aí de bilhões. Não estamos nos referindo a centavos, a tostões. Isso tem consequência. Os municípios perderam receita, os estados perderam receita. Alguns falam em 40 milhões, outros estados em 70 milhões, outros 120 milhões. A realidade é que municípios e estados perderam receita. E, de outro lado, um péssimo exemplo. Se a Petrobras pode, por que outros não podem? Se a moda pega, daqui a pouco, todas as empresas vão fazer mágica contábil para pagar menos imposto. Isso não é correto e nós temos que encontrar solução para isso. O governo não pode ficar omisso. Olha, mais uma vez, uma discussão sem fim. Dilma e Lina Vieira. Dilma, ministra-chefe da Casa Civil, Lina Vieira, ex-secretária da Receita Federal. Lina acusa Dilma de ter interferido no inquérito na Receita Federal que apurava irregularidades da família Sarney. Dilma diz que é mentira, Lina diz que é verdade. Esse filme nós já assistimos. É o Império da Mentira, ou o Paraíso da Mentira. A mentira como arma para blindar o governo, ou a mentira como sentença de absolvição para os erros praticados. Isso não é possível. Nós temos que esclarecer este fato. Já houve mentira na questão do dossiê, um dossiê elaborado na Casa Civil para intimidar a oposição. E agora, mais uma vez, uma discussão sobre mentira. Realmente, o governo vai se transformando num império da mentira. Olha, a palavra acordo ou acordão é uma palavra que tem que estar excluída do dicionário da crise aqui no Senado Federal. Não houve acordo, muito menos tentativa de acordo. Aliás, não existe nem diálogo hoje entre a oposição e os líderes da chamada tropa de choque aqui no Senado Federal. O que vale é a disposição da oposição de continuar esse enfrentamento. Nós estamos recorrendo do arquivamento das representações e vamos tentar levar até o plenário do Senado Federal para um julgamento definitivo do presidente do Senado, José Sarney. Não sei se conseguiremos, mas vamos tentar com todas as nossas forças. Participe do programa Paraná em Brasília Interativo. Você pergunta, o senador Álvaro Dias responde. Envie sua pergunta para o e-mail alvarodias@senador.gov.br ou pelo blog www.blogalvarodias.com. Paraná em Brasília Interativo com o senador Álvaro Dias. Se manifeste, pergunte, participe. Eu terei o maior prazer em responder.